15 horas, 5 minutos. Temperatura de 13 graus e 6 décimos aqui na capital. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul sinaliza que podem existir falhas na conservação e transporte de doses de vacinas em algumas clínicas particulares do estado. Nós vamos conversar agora com o médico pediatra, o Dr. Juarez Cunha, que é membro dos comitês de infectologia e cuidados primários da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, para saber justamente sobre esta afirmação da sociedade que está nos preocupando, o que leva a sociedade a pensar assim, quais são as exigências de proteção das vacinas. Boa tarde, Dr. Juarez Cunha. Boa tarde, Maria do Carmo. Tudo bom? Muito bem. Tranquilo, pois não. Esta afirmação aí nos preocupou. Como é que é a situação? Eu acho que é importante que essa afirmação preocupe mesmo as pessoas, né? Porque na realidade a gente tem um sistema público que funciona muito bem na conservação das vacinas, que é fundamental para a eficácia das vacinas, que elas sejam adequadamente conservadas. E a rede privada, a gente tem, principalmente em determinadas épocas, principalmente essa época da gripe, uma série de locais não qualificados que comercializam vacinas. Então, essa é uma das grandes preocupações, porque existe toda uma normatização, uma legislação da Anvisa que deve ser seguida, né, para trabalhar com imunobiológicos, com vacinas, e as secretarias, tanto municipal como estadual, são os responsáveis de fazer a vigilância de que isso esteja adequado. As clínicas que são clínicas de vacinação, pelo próprio nome, elas obrigatoriamente têm que prestar conta para a Secretaria Municipal de Saúde e faz parte de todo esse controle que as clínicas obedeçam exatamente o que a Anvisa preconiza. Infelizmente, a gente tem em determinadas épocas, como o exemplo da gripe, né, vários locais que não são nem credenciados pela vigilância para trabalharem como clínicas de vacinação. Que loucura! Então isso é uma coisa importante, assim, chamar a atenção das pessoas que, quando procurarem locais que não sejam da rede pública, sejam da rede privada, procurem clínicas que sejam clínicas que tenham um alvará de funcionamento da Secretaria de Saúde com esse fim, que é o fim específico de fazer vacinação, e tem um alvará específico para isso, e para ter esse alvará, aquela clínica teve que cumprir uma série de exigências, que são definidas pela Anvisa e são fiscalizadas pela Vigilância Municipal e Vigilância Estadual. Sim. A gente sabe que em determinado momento, né, nem sempre a vigilância consegue vigiar de forma eficiente, né, e constante esses locais, né? Então, por isso que as pessoas têm que ter bastante cuidado nos locais onde elas vão procurar fazer alguma vacina na rede privada, ver se esses locais são autorizados para funcionar pela Secretaria de Saúde. E também tem um outro mecanismo que é interessante, tem a Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem um acreditamento, né, para as clínicas. Tem várias clínicas que, para ter esse selo, né, de acreditamento da Sociedade Brasileira de Imunizações, também tem que preencher diversos critérios de qualidade. Então, isso também é uma outra forma de avaliar se o serviço que a pessoa está procurando é um serviço que está adequado. Sim, porque bem como o senhor diz, a fiscalização ela é através da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, das secretarias dos municípios e da Secretaria Estadual. Porque a própria Sociedade de Pediatria não pode chegar, entrar numa clínica para saber se tem o selo brasileiro de imunização e se está qualificada, não é isso? Não. Pois isso, é, né? Mas isso o próprio usuário pode Isso aí, né? exatamente então, isso. Porque assim, a vigilância não tem, porque assim, com muita frequência acontece de locais que não são adequados que estão fazendo vacinas. Né? Esses locais também cabe a nós, como cidadãos, a gente informar a vigilância. Ó, tem um local que não tem alvará para fazer vacina e está fazendo, né? Então, infelizmente, daí o que acontece? A vigilância não tem condições de também
ficar fiscalizando tudo e muitas vezes acaba fiscalizando só com a demanda de denúncia, né? Então isso é ruim também, mas infelizmente a nossa realidade é essa, né? Acontece que muitos locais se proliferam em determinado momento, né? E o exemplo bem específico é essa época da gripe, né? Então são as pessoas que procuraram ou procuram essas clínicas particulares têm que certificar de que elas são clínicas que estão em condições de estar oferecendo aquele produto. Né? Excelente observação da Sociedade de Pediatria, até porque a pessoa está confiante, né? No momento que ela toma uma vacina, sabe que dali, claro, tem um período ainda, uns 10, 15 dias, enfim, no caso que eu ouvi aí o próprio secretário da Saúde, Ciro Simone, dizer com relação à vacina da gripe A, para que ela realmente venha fazer o efeito. Mas a pessoa paga, essa vacina começava com R$40, parece-me que agora está em 90, 110, 120, até se os ouvintes estiverem aí alguma manifestação, pode fazer para nós com relação aos preços. Então, como o senhor diz, tem aí clandestinas ganhando dinheiro, não tendo realmente as vacinas em condições para atendimento. Sim, acho que isso é importante a gente salientar, assim, que isso é uma regra para todas as vacinas. As vacinas, para elas conseguirem manter o seu potencial protetor, elas têm que ser armazenadas de forma adequada. E essa armazenagem de forma adequada, ela começa desde lá onde ela foi produzida, até o transporte, até a chegada, ou na Secretaria de Saúde, ou numa clínica particular. Tudo isso aí que a gente chama rede de frio, né? Ela tem que funcionar perfeita para a vacina não perder o seu potencial protetor, a sua eficácia protetora, né? Claro, a responsabilidade, no caso do governo, como o senhor já comentou, né? Tá? Não, e tu sabe que é uma coisa que é bastante interessante a gente comentar, que muitas vezes as pessoas perguntam, né, se as vacinas da rede pública são vacinas confiáveis, né? Imagina só, são claro que sim. Extremamente confiáveis. Claro. Né? Porque a rede pública tem já, até a gente tem um histórico do Programa Nacional de Imunizações, que é um histórico muito forte, muito importante no país, né, considerado uma das bandeiras até, né, do nosso Ministério, porque é um programa que funciona desde o início da década de 70 e muito bem, né? E um dos pilares desse programa é exatamente ter uma rede de frio totalmente confiável. Essa rede de frio, ela passa por todos os serviços de saúde, então, assim, o Serviço Público de Saúde é extremamente confiável na manutenção da rede de frio das vacinas. Claro, não dá para a gente dizer o mesmo da rede privada. Porque daí tu vai ter situações diferentes, né? Então, tu vai ter aquelas clínicas que tu tem possibilidade de confiar, porque tu sabe que elas estão fazendo tudo como é o recomendado, e tem outras que são clandestinas e coisas. Daí começa a surgir tudo que é situação. Não, é importante esse alerta, até porque, bem como o senhor diz, da rede pública, a tecnologia de transporte, conta com tecnologia do primeiro mundo. Já a das clínicas privadas, a responsabilidade justamente é do dono das clínicas, dos gestores. Claro. E aí, como o senhor diz, tem as clínicas sérias, sim, com responsabilidade, com as vacinas conservadas em baixa temperatura, até chegar ao menor espaço aí de município, né, do tempo, enfim, mas tem aquelas outras que realmente estão se aproveitando da população. Muito bom esse seu alerta. Para dizer assim, as clínicas que são, por exemplo, que têm o alvará da vigilância, obrigatoriamente elas têm que fazer controle dessa rede de frio. Então, isso é outra coisa importante também, que as pessoas, quando procurarem, né, além do alvará, vejam se essas vacinas têm um controle de temperatura. É um controle que deve ser feito de todos os refrigeradores em que sejam conservadas as vacinas, né? Claro que às vezes fica difícil um usuário chegar e cobrar esse tipo de situação, mas tem que fazer, é a saúde dele. É a saúde da pessoa, né? Ela está pagando por uma situação que eu acho que a gente tem que estimular que as pessoas cobrem por um serviço adequado. E ao mesmo tempo, né, doutor Cunha, está ajudando para tirar do mercado o vigarista, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada. Parabéns aí pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul estar sinalizando aí que podem existir falhas na conservação e transporte de doses de vacinas em algumas clínicas particulares do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde ao senhor.
A gente está à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Juarez Cunha, que é médico pediatra e é membro dos comitês de infectologia e cuidados primários da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Aí está a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para fazer a fiscalização. Não está conseguindo ser eficiente o suficiente, claro, nem sempre dá. As secretarias dos municípios têm que estar alerta, às vezes também tem dificuldade, Secretaria do Estado, então todo mundo tem que se unir. E principalmente aquele que vai ali, né? Tomar vacina tem que saber realmente onde é que ela está